pessoal, boa noite. Estamos aqui no Instituto IFAS, nosso podcast. Hoje, nosso entrevistado é o Nacílio Oliveira. Por sinal, homem que ele tem várias qualificações, né? Ele que é socioeducador, missionário, assistente social, orientador vocacional. E assim, a gente é um entrevistado muito especial. E, Nacílio, me conta um pouco da sua trajetória de vida. Como é que tudo começou? Bom, boa noite a todos. Na verdade, contar um pouco da minha história é buscar revisitar muitas experiências, né? Na verdade, tudo aconteceu ainda na infância, quando eu vivia num ambiente familiar, morava com meu pai, com minha mãe, com meu irmão mais velho, e nós desfrutávamos de uma vida onde aparentemente era uma vida tranquila. No entanto, eu sempre compartilho essa história que o meu pai, ele desempenhava uma função como policial militar, hoje aposentado, e devido talvez à pressão da profissão, né, às questões relacionadas ao trabalho, ele não conseguia comunicar a nós afeto, carinho, compreensão, e nós vivíamos um ambiente de violência mesmo. E diante de muitas experiências ali com meu pai, com 10 anos de idade eu tive que tomar uma decisão, e a decisão foi sair de casa. E ao sair de casa eu fui morar com a minha avó materna, a avó Mundinha, saudosa lembrança, que não está mais conosco. E chegando nessa família, na casa da minha avó, eu me deparei com uma estrutura de alta vulnerabilidade, né? E ali eu encontrei afeto, mas ao mesmo tempo eu encontrei a porta aberta para se envolver com a drogadição. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a buscar meios de aliviar uma dor, aliviar ali uma questão emocional muito forte, que estava muito latente dentro de mim, que era a ausência do meu pai. E aí eu fui buscar na substância psicoativa um meio de aliviar essa dor. Na realidade, você chegou no fundo do poço, né? Sabendo que ali aquela vida que você estava tendo naquele momento não tinha objetivo nenhum. Aí o que te fez, o que te motivou a ser hoje o Nacílio Oliveira que é hoje, né? Muitos livramentos, né? Com essa trajetória foi de 10 anos de idade até 20 anos. Então foram 10 anos intensos, 10 anos de muitas experiências desagradáveis, onde eu infelizmente causei também danos a muitas pessoas. E eu lembro, eu acordei um dia com muita vontade de usar droga, né? E aí, nesse Chamada dia, abstinência, não é isso? abstinência, aí os sintomas, né, de abstinência, aí eu me juntei com outros jovens e nós fomos praticar crimes, aí buscar dinheiro para conseguir droga. E nós fizemos vários assaltos nesse dia e nós fomos beber ali no Badalo, né? Sim. No Badalo e na Carneiro de Mendonça e passamos a noite toda bebendo. E quando virou a noite, o Badalo fechou e nós fomos para um barzinho ali próximo. Eu estava dançando forró lá e tudo com os colegas e apareceu um homem na minha frente. Eu nunca tinha visto esse homem, na verdade. E esse homem estava com duas facas na mão, né? E aí esse homem se aproximou de mim e me deu duas perfurações da faca na minha barriga e eu fui levado às pressas para a UTI, né, para o Frotinha da Parangaba. E ali eu passei pelo vale da sombra da morte, né? E lá na UTI eu fiz uma reza, uma oração. Eu não era religioso. Os meus pais nunca me ensinaram o caminho da religião. Eu não lembro de ver meus pais fazendo oração, rezando, indo para uma igreja. Não lembro. Mas eu lembro da minha avó orando, intercedendo por mim, porque ela era evangélica, cristã. E ela intercedia muito e por conta das orações dela, Deus estendia a sua mão, a sua graça, a sua misericórdia para com a minha vida e me guardou de muitas situações. Então lá no Frotinha eu fiz uma oração e disse: Deus, se realmente é verdade que as pessoas dizem que tu tem uma obra na minha vida, eu gostaria que o Senhor me desse uma oportunidade de sair daqui. E aí eu acredito demais que Deus ouviu aquela oração. É forte, é forte. Sim, aí depois dessa conversa com Deus, que foi, eu acho que foi o pontapé inicial para a sua grande jornada de sua vida hoje, que é um sucesso, né? Que diga-se um pouco que eu estou vendo aqui. Aí depois dessa conversa com Deus, qual foi o primeiro passo a chegar até Deus? Pronto, e aí eu recebi alta, né? Recebi alta ali, fiz a cirurgia. O médico olhou para mim e disse que verdadeiramente foi um milagre, porque deveria ter ocorrido outras questões, outras complicações na minha saúde. E eu fui para casa, eu lembro que a minha mãe trabalhava, eu morava só eu e minha mãe, nesse contexto. Eu já tinha saído do bairro do Planalto Psi, que eu morava com a minha avó, porque tinha desenvolvido muitas inimizades, muitas pessoas queriam me matar. Então, a solução que nós encontramos naquele momento foi eu sair do bairro do Planalto Psi e morar com a minha mãe lá no Jockey Club. E aí, como ela trabalhava e não tinha ninguém para ficar comigo cuidando de mim, porque a cirurgia pegou 26 pontos, né, na minha barriga, então eu fiquei muito debilitado. Por conta do uso de substância, eu era muito magrinho e tudo por causa do crack, que eu não me alimentava mais, como eu falei. E aí eu fui para casa do meu irmão. Então, meu irmão mais velho, ele foi cuidar de mim, ele e a sua antiga companheira, né? Então, eles cuidaram de mim ali. E aí, quando eu cheguei na casa do meu irmão, eu comecei a chorar. Eu chorava como um recém-nascido e esse choro era constante, eu não conseguia parar de chorar. E hoje eu sei que ali era o Espírito Santo ministrando no meu coração, quebrantando no meu coração e trabalhando em aspectos da minha alma. E aí
eu tive uma ideia, e a ideia era de ir para a igreja. Só que antes de ir para a igreja, muitos outros jovens chegaram me convidando e me chamando para usar drogas, e outros armados me chamavam para ir matar o cara que tinha feito aquilo comigo, né? E ali chorando, eu disse, não, entrega na mão de Deus. Alguns ficavam espantados, querendo entender, como assim? Eu nasci falando de Deus? Como assim? Porque eu era muito violento, também fiz muito maldade, como eu falei, a outras pessoas. E aí, nesse contexto, eu tomei a decisão de ir para a igreja. Então, saí com um travesseirozinho, magrinho, segurando aqui na minha barriga e segurando no muro ali da CAGES. Fui com uma igrejinha simples, né? A missão evangélica, eu lembro. E eu sentei no último banco da igreja, chorando. E os irmãos estavam iniciando o culto, né? Ali quem tem essa experiência de ir para a igreja sabe que quando inicia o culto, é feito os primeiros louvores congregacionais, né? E aí lá está os jovens louvando e tudo. Aí eu fiz de novo uma reza, uma oração na minha mente. E eu disse, Deus, se realmente tu tem um plano na minha vida, eu quero que esse irmão pare de cantar agora e pergunte quem quer aceitar Jesus. É sabido que o apelo ou o convite para alguém tomar a decisão de aceitar Jesus é feito no término do culto, né? No final do culto. Mas a minha experiência foi tremenda, porque estava iniciando o culto e quando eu terminei de fazer essa oração na minha mente, o jovem que estava cantando disse assim, para tudo. E todo mundo ficara espantado, pensando que ele tinha levado um choque, ou acontecer alguma coisa, e disse, olha, eu acabei de ouvir a voz de Deus aqui, e Deus mandando eu parar de cantar e perguntar quem gostaria de aceitar Jesus. E naquele momento eu tomei a melhor decisão da minha vida. Eu creio. Assim, dentro desse contexto, certo? Da palavra, da fé, né? E hoje, como é que se encontra a tua vida com Deus? A tua fé está baseada no Espírito Santo, né? Com certeza. E hoje, como é que tu tá? Tu tá firme, forte, levando a palavra, seguindo a doutrina do cristão? Hoje eu tenho 41 anos de idade, eu tomei essa decisão por 20 anos, então fazem 21 anos, né, de que eu estou caminhando com Cristo, 21 anos que eu estou desenvolvendo desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. Então, assim, eu entreguei minha vida para Jesus, mas não foi fácil, né? Por quê? Porque como eu tinha tido várias experiências no mundão, então eu lembro que eu ia para a igreja, né, eu morava no Jockey Club e estava indo para uma igreja no Pan-Americano. Eu vinha a pé, e aí com a Bíblia aqui debaixo do braço, de bermuda, de camiseta, de boné, né? Eu estava iniciando a minha caminhada cristã e eu passava pelas churrascarias que tinha na época, e aí lotada, e eu escutava as pessoas dizendo assim, ei, crente ladrão, tu tá indo para a igreja só roubar o pastor, né? Então aquelas falas, né, de depreciativas, de rejeição, causavam um impacto muito negativo na minha alma, no meu coração, e eu começava a chorar, mas ao mesmo tempo eu pedia força a Deus, dizendo, Deus, me ajuda, porque eu preciso mostrar, primeiramente, a mim, que realmente eu tomei a melhor decisão da minha vida, mas, consequentemente, eu preciso mostrar para essas pessoas que o Senhor é poderoso para transformar a vida de um ser humano. E aí eu comecei a caminhar nessa perspectiva, e aí com 3 anos, com 3 meses, eu fui convidado para fazer parte ali da igreja, ser obreiro da igreja, e foi um tempo assim muito bom, porque foi um tempo de crescimento, um tempo de oração, um tempo de comunhão. Eu comecei agora a desfrutar de um novo contexto, né? A Bíblia Sagrada diz que Deus pega o solitário e faz ele habitar em família. Então eu comecei a perceber que Deus estava mudando todos os aspectos da minha vida, biológico, psicológico, espiritual e social. A questão de liberar o perdão. Quando você libera o perdão, você não está isentando aquela pessoa do erro que ela fez, e sim te libertando. Né? Essa é a verdadeira libertação. Né? Muitos cristãos não sabem disso ainda. Exatamente. Amargurado, e você conseguiu, né, liberar esse perdão e aliviar. Né? Então, quer dizer, foi uma coisa que você teve que ir para longe para poder ouvir de uma pessoa que nem lhe conhecia. Exatamente. Então, isso é coisa de Deus. Né? E baseado nesse perdão, teve esse perdão? Com certeza. E aí fiz todo o curso, né? Foi uma duração de 6 meses, 3 meses teóricos e 3 meses práticos. Tive a oportunidade de implantar uma base missionária em Teresina, depois fomos evangelizar em Juazeiro do Norte. Quando finalizou o curso, eu voltei, tive a oportunidade de rever a família e tudo, com aquela lembrança, né? Eu vim com uma missão. Sim. E a missão é procurar meu pai. E aí eu conversei com a minha noiva, né? Que é minha esposa hoje, e mais uma vez ela me estimulou, me inspirou, disse, vai, Nacílio, porque se Deus te deu essa orientação é porque Ele quer fazer algo através disso. Eu fui. Ele mora com outra família, e eu fui, cheguei na casa dele, estava deitado na rede, como de costume. Eu disse, bença, papai. Então eu sempre tive essa linguagem carinhosa com ele e com a minha mãe. Ele chama de papai e minha mãe de manhinha. E quando ele disse, bença, papai, a reciprocidade dele foi essa. Diz, cara. Então ele muito duro, né? Hoje eu entendo que teve toda uma questão de criação, uma questão de relacionamento dele com o próprio pai dele, meu avô. Então hoje isso é bem administrado nas minhas emoções. E aí, mas naquele momento eu quis voltar. Né? Eu disse, não, acho que eu estou fazendo isso guiado pela minha própria vontade, eu acho que não é Deus. Como é que ele vai me recebe assim na casa dele e tudo? Mas vencendo esses obstáculos, eu perguntei se eu podia entrar. Disse, entra aí, sente aí no sofá. E ao sentar no sofá, eu comecei a contar para ele que fui fazer um curso, lá no curso,
Deus falou comigo através de um missionário, dizendo que eu precisaria conversar com meu pai, pedir perdão. E aí, naquele momento, abriu-se o diálogo, dizendo que todo o comportamento que eu tinha tido foi porque, na verdade, eu sentia o desejo de ter o meu pai, né? De ter o meu pai comigo, de ter a compreensão dele, de ter o afeto dele, de ter a oportunidade de ser escutado e direcionado por ele. Então, como eu não tinha tido aquilo, a maneira que eu encontrei foi de se rebelar. A maneira que eu encontrei foi de fazer algo que chamasse a atenção do meu pai. Então, na verdade, eu não queria roubar, eu não queria usar droga, eu não queria cometer atos infracionais, eu não queria fazer mal a ninguém. Na verdade, existia uma criança ferida, e essa criança ferida, ela queria só a atenção do pai. Então, assim, foi preciso, né? Tudo que Deus faz é bem feito, né? Ter um ato de rebeldia para que pudesse você chegar no fundo do poço e reconhecer Deus, né? Isso é Exatamente. importante. E sim, após esse perdão, foi dado perdão? Pronto. E aí, conversando com ele, eu disse, papai, então, na verdade, eu quero aqui não trazer culpa nem para mim, nem culpa ao Senhor, mas eu vim aqui perguntar ao Senhor se o Senhor me perdoa por todas as ações, por todo o comportamento inadequado que eu tive, manchando o nome da família em especial. O seu nome eu lembro que quando a polícia me pegava cometendo atos infracionais, né? Eles faziam questão de mostrar o meu pai, eles faziam questão de levar-me até a presença do meu pai como uma forma de humilhar, como uma forma de mostrar, aí o teu filho fazendo o que tu reprova, né? E aí eu creio que isso também causou muitas feridas nele, muitas decepções. Então ali não estava uma situação de gerar culpados, mas estava ali uma situação de reconciliação. Então eu disse, papai, eu quero que o senhor me perdoe, mas também eu quero dizer para o senhor que todas as atitudes que o senhor teve para comigo, eu quero lhe perdoar. Naquele momento, eu pensei que meu pai ia dar um treco, né? Como diz o Matuto. Ele ficou se tremendo e com o choro entalado, ele disse, eu lhe perdoo. E nós nos abraçamos e foi o melhor abraço que eu tive do meu pai. Pessoal, Nacília, a sua história é muito bonita. Eu queria que você resumisse essa conversa em 3 palavras. Amor. Na verdade, eu tive a oportunidade de receber o amor de Deus. Né? O amor de Deus é um amor incondicional. Então, os meus erros, os meus vacilos, as minhas atitudes não anularam o amor dele por mim. Então, o amor dele ele é incondicional. Ele tem me ensinado a cada dia a demonstrar esse amor para com o meu próximo. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquelas que se não vê. As pessoas que se relacionam comigo, elas olham para mim e me enxergam como um homem de fé. Eu me vejo assim, sabe? Um homem que não é guiado pelas circunstâncias, não é guiado pelo que o outro diz, mas é guiado por uma palavra, e a palavra verdadeira que é a palavra de Deus. Deus. Deus, nesse momento aí de revelação sobre a situação com meu pai, lá no momento ele disse, olha, você vai voltar, o seu pai vai pedir perdão a ele, mas eu te digo que eu, o Senhor Deus, assumo a paternidade. Eu serei o seu pai. Então hoje, Amém. eu não me relaciono com Deus apenas como meu Senhor. Deus é meu paizão, onde eu tenho um contato maravilhoso com ele, entendendo de fato a sua paternidade. Família. É a base, aquilo que fundamenta toda a minha trajetória. Né? Eu estou escrevendo um livro, na verdade já está escrito. Esse aqui é só um modelo, eu trouxe aqui para apresentar a vocês. É Nacília Oliveira, inspirando pessoas e transformando destinos. Motivacional. Nós estamos aqui nos ajustes finais, vai ser lançado em breve. E eu estarei aqui apresentando a todos vocês o lançamento. E aqui eu conto a minha história, né? Eu conto a minha história. E dentro da história que eu conto, eu falo sobre a minha família, né? A minha esposa, Ana Sabina, a minha filha, Ana Esté, e o meu filho, Estevão, que são a base de tudo aquilo que eu vivo, né? Que na verdade é o meu legado aqui na Terra. Nascido, para a gente terminar, eu queria primeiramente agradecer, dizer que a sua história é uma história muito bonita, né? Uma história que encanta a gente, motiva e faz com que as pessoas reflitam o que vão fazer. Então, eu queria que você desse as suas últimas palavras finais para a gente poder encerrar nosso podcast. Eu quero dizer para todos vocês que estão tendo a oportunidade de ser alcançados por esse podcast, uma ferramenta onde foi criada para abençoar pessoas, para fortalecer famílias. Então, o meu intuito aqui hoje é dizer que, enquanto há vida, há esperança, e se porventura você que é pai, mãe, irmão, um familiar que está sofrendo com um ente que infelizmente enveredou pelo caminho das drogas, não desista. Na verdade, eu estou aqui trazendo uma mensagem. E se eu pude, ele também pode. Então, que você possa orar, crer em Deus, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Pessoal, muito obrigado. Mais um podcast de fase com Nacília Oliveira, essa pessoa aqui do bairro Demócrito Rocha, que para a gente é um exemplo para o bairro, um exemplo para todos. Nacílio, Amém. muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Show.